Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre da Júlia Martins. A Júlia é natural de Brasília, ela tem 20 anos e atualmente ela mora e estuda em Madrid, na Espanha. E ela vive, na Espanha desde os 18 anos, então ela já está há 2 anos na Espanha. Ela passou por um processo de aplicação de visto americano e recebeu muitas bolsas de estudo por excelência acadêmica e depois ela fez essa mudança de faculdade para uma faculdade espanhola. Eu quero conhecer toda essa história aqui. E ela cuidou de todo esse processo sozinha. Sabe que não é fácil, né? E hoje ela estuda a parte de administração de empresas e também faz mestrado em Bolsa de Valores e mercado financeiro. Júlia, muito obrigado pela tua presença. Vai ser um prazer conhecer um pouco aqui da tua história. Ainda tem um monte de coisa aqui que você faz e a gente vai falar também. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por me receber. Legal. Júlia, quero dar sempre um passinho atrás aqui para a gente conhecer um pouquinho da tua história. Você, bem jovem, 20 anos de idade, mas já viveu um bocadinho de coisa já, né? Você é natural de Brasília e desde pequena você já tinha essa ideia de estudar fora? Como é que foi isso? Mais ou menos, eu não tinha concretizado isso dessa maneira de, quero ir para fora do país, mas eu sempre tive muito a impressão de que eu queria conhecer outras coisas, porque eu tinha aquela sensação meio peixe fora d'água no Brasil, para ser bem sincera. Então, quando eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos, eu comecei a ver televisão em outras línguas. E aí foi assim que eu aprendi tanto o espanhol quanto o inglês, de forma independente. E eu nunca fiz aula de espanhol e sempre recebi muitos elogios com o meu espanhol. E aí, com o interesse na língua que eu já falava, eu comecei a pensar, mas se eu fosse estudar fora e tal, e cheguei a querer fechar um intercâmbio, mas foi bem na época da pandemia, então deu tudo errado. E aí eu fiquei, não deu certo fazer intercâmbio, vamos pensar na faculdade. Então eu cheguei nisso de uma maneira meio orgânica, eu não estava exatamente pensando em estudar fora. Legal, legal. E você falou que desde pequena, então você já gostava de ver televisão em outros idiomas, e isso já foi te dando a capacidade de percepção auditiva ali para entender, e também na fala? Caramba, você é gêniazinha ou isso acontece com todas as crianças? Eu não sei. Não sei, assim, me dizem que eu sou superdotada, mas... Que legal. Que legal. E você chegou a ter uma influência familiar para isso, para ter esse interesse, ou foi uma coisa que... Foi completamente aleatório. Minha família, ninguém fala espanhol, muito poucos falam inglês, mas eu era realmente peixe fora d'água, tanto no contexto familiar quanto nos amigos, e eu sempre gostei muito de outras culturas nesse sentido. Então, eu consumia coisas que eram de outros países e não tinha muito com quem debater por isso, entendeu? Tipo, o pessoal tava vendo as coisas do Brasil e eu não tava, então não tinha muita conexão. Cara, mas isso é muito legal, isso é muito legal. E assim, isso já foi percebido quando você era pequena ainda? Você chegou a ter um tipo de educação assim já mais direcionada, diferente pelo fato da tua percepção, ou você teve uma educação, vamos dizer assim, tradicional mesmo na escola normal? Como é que foi isso? Completamente tradicional. Eu fiz o ensino médio brasileiro, formei no ensino médio brasileiro num colégio super pequeno de Brasília. E o meu colégio não tinha ajuda para aplicação fora, a gente não tinha, óbvio, a gente tinha aula de espanhol e inglês, mas aquele jeito que o colégio brasileiro faz, né? 2 aulas ali numa semana, você não consegue aprender muito, tirar muito daquilo. Tanto que teve uma professora uma vez, foi muito engraçado, porque ela falou para mim, eu não acredito que você nunca fez aula, você já fez aula, e eu só vou acreditar se eu ver sua mãe aqui na minha frente falando que não. A minha mãe teve que ir no colégio e falar para ela que não, que ela estava me dando provas, tipo, mais difíceis e tal, porque ela achou que eu realmente estava mentindo. E eu não estava, eu simplesmente tinha aprendido sozinha. Caramba. Mas não, meu ensino foi completamente normal, eu nunca tive nenhum tipo de incentivo, assim, externo que fizesse eu despontar nessa direção. Foi uma coisa completamente inerte minha. Uhum. Cara, que interessante, interessantíssimo, né? E aí você, poxa, muito nova. Então, um exemplo, você terminou ali o ensino médio, né? Que é chamado assim, ensino médio, e você já aplicou direto para fazer uma graduação da Universidade do Visto Americano? Eu comecei Da a Universidade ver. Americana?
Eu comecei a ver as questões da aplicação no meu segundo ano, bem no finalzinho do segundo ano do ensino médio, assim, Aham. faltando um ano para formar. E aí eu fiz uma mentoria na época, que hoje em dia eu trabalho com eles, a Legal. Aura Apply, e eu fiz essa mentoria, eu achei eles na internet, até hoje a gente não sabe como, acho que foi pelo TikTok ou alguma coisa assim, juro por Deus, foi uma coisa assim, nada a Aham. ver. E eu fiz essa mentoria, eu paguei a mentoria na época, eu estava fazendo estágio, enquanto eu fazia ensino médio, eu estava fazendo estágio numa agência de publicidade. E a minha família não queria que eu estudasse fora. Então eu resolvi pagar a mentoria por conta. Aí eu trabalhei, paguei a Segredo. mentoria. Eu falei, vou fazer. E aí eu paguei o processo com o estágio que eu estava fazendo também. E comecei ali durante o meu ano de ensino médio, eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Então eu estava fazendo ensino médio, trabalhando e tentando pensar na aplicação, mas eu também não sabia se ia dar certo. Então eu estava estudando para a prova do Enem também. Então eu estava estudando para o Enem e para a SAT ao mesmo tempo, que é a prova americana. Na época eu não pensava na Europa, eu só pensava na aplicação americana e eu apliquei ali no finalzinho do meu terceiro ano. Eu fiz todo o processo antes, mas eu apliquei no final do meu terceiro ano e eu recebi os resultados no ano seguinte. Cara, interessante. Porque a Universidade Americana ela tem um vestibular próprio, né? Um Enem próprio, que é esse que você falou. No caso aí você estava fazendo o Enem brasileiro, porque você ainda estava na dúvida para qual direção que você ia fazer, não é isso? Eu tinha mais medo de não dar certo mesmo, assim, por mim eu Ah, faria só o entendi. SAT, eu não queria estudar pro Enem, eu não estava com muita paciência, Uhum. mas tinha que às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, então eu pensei, não sei nem se você aceita, imagina conseguir bolsa, eu Sim. duvidei muito, assim, muito, muito. E aí eu quis manter a opção de, se der tudo errado eu tenho um plano B no Brasil aberta. Aham. Boa, boa. É bem estratégico isso. É bem interessante para o pessoal que está nos assistindo aqui. É legal você poder ter um plano A e um plano B, né? Porque você não perde o ano, né? Vamos chamar assim, né? Exato. Se eventualmente acontece algum imprevisto, alguma coisa, você não perde um ano. E você, querendo ou não, o Enem, ele pode, não sei para as universidades espanholas, por exemplo, mas, por exemplo, para algumas até portuguesas, é possível usar o Enem. É possível usar o Enem para universidades espanholas também? Portugal, Ou não? sim, eu tenho uma amiga, inclusive, que trabalha fazendo esse mesmo processo que eu faço de mentoria, só que para Portugal. Ela tem e-book igual eu. A Lara Aham. Goulart, no Instagram. Legal. Ela fala desse processo para Portugal. É que é um processo que, assim, você não acha tanta informação quanto deveria na internet, Não. mas tem muitas faculdades em Portugal que aceitam o Enem. Sim. Mas na Espanha não, né? Ou O aceita? Enem, não. Não, Ah, porque tá. eles não têm acordo nem unilateral e nem bilateral de educação, de ensino. Interessante. Então, para as universidades espanholas, precisa de uma prova própria ali também para. Interessante. A PCE, que é a prova de competências específicas, né? Prueba de competências específicas, eles falam. É equivalente ao deles, mas não é a mesma. Como Aham. quando você faz a americana, você faz o SAT igual aos americanos. Aqui eles têm uma prova que chama EBAL, que eles fazem no final do ensino médio, só que os estrangeiros precisam fazer a PCE, eles não podem fazer a EBAL. Uhum. Interessante. Interessantíssimo. Então, veja como é legal, né? O que é informação, né? A informação ela encurta o caminho, né? Para tudo. Porque você pode estar pensando numa jornada, e aí, porque era isso que eu ia te perguntar. Um exemplo, a tua visão foi, bom, o meu objetivo é fora. Então eu vou, digamos assim, atirar naquilo que tem que ser feito para fora. Porém, eu vou ter uma garantia aqui, porque, querendo ou não, eu tenho o Brasil como um plano B, digamos, né? As universidades brasileiras, no caso. Uhum. Só que, digamos, se você tem outras oportunidades em outros países, você tem algo específico, que é aquilo que eles vão pedir de você. Mas É. tem um fator aqui que é fantástico, né? Que é o que abre todas essas portas. O idioma, né? O tempo e o preparo para preparar, principalmente a parte do idioma, porque para algumas pessoas custa muito. Eu nunca tive essa dificuldade já, naturalmente, desde pequena, mas tem gente que tem uma dificuldade como se fosse um bloqueio mesmo com o Sim, idioma. sim. Você, por exemplo, mesmo aprendendo, digamos, de forma autodidata, você precisou apresentar algum tipo de teste de proficiência? Tanto do inglês, quando eu fui para fazer a faculdade americana, quanto do espanhol. Então, eu fiz de tudo já. Eu fiz o DET, que é o Duolingo English Test, que eu fiz no meu ano, foi pós-pandemia. Então, foi um dos últimos anos que eles estavam aceitando esses testes mais informais, que não fossem o IELTS, o TOEFL, alguma coisa assim, por conta dessa flexibilização. Hoje em dia, eles já não aceitam mais. E para a Espanha, eu já tive que fazer o CL. Eu tive que fazer ele 2 vezes, porque a primeira vez eu fui atestada como B1. E aí a segunda vez eu já fui atestada como C1. Então eu não mudei Uau, nada, eu não estudei para a prova, foi entender o modelo da prova, foi a única coisa que mudou minha nota. interessante.
Interessante. E essa prova é uma prova mais oral ou ela tem também parte escrita, gramática, essas coisas? Ela tem 4 partes, o CIEL. Eles Hum. têm a parte, deixa eu ver se eu lembro, mas é parte escrita, parte de interpretação de texto, oral e leitura. É leitura, compreensão de leitura. Uhum. Então, são 4 provas diferentes, feitas todas no mesmo dia, numa batida só. Você tem, tipo, Uau, 15 minutos entre uma e outra só para descansar. interessante, interessante. Isso te abriu um universo de oportunidades incrível. E aí, o teu plano A, que foi fazer a prova para a Universidade Americana, você passou. Eu passei em todas as faculdades que eu apliquei, eu não Você só é gênio, sim. Então tá resolvido. Já foi uma vencemos. Foi uma coisa que eu de verdade fiquei muito surpresa, porque eu não acreditava. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E todas as faculdades que eu apliquei, eu ganhei bolsa. E Que bolsas legal. muito maiores do que eu achava que eu conseguiria, do que eu nem tinha umas que eu não sabia que existiam. Então, tipo, teve uma que eu não lembro qual era o estado, mas era St. Edwards, a faculdade. E eles me deram uma que chama Presidential Scholarship. E eu não sabia que essa bolsa existia. E era uma, tipo uma bolsa do governo, pelo que eu entendi. E eu nem tinha conhecimento. Então, quando eu fiz o processo, eu fiz o processo muito às cegas. Eu não entendi e eu realmente falei: minha aplicação não deve ser boa o suficiente para passar. Eu não sabia o que eu estava apresentando. Então, eu não tinha como saber o que esperar também. Quando eu recebi todos os resultados positivos, até de faculdades que tinham uma média de aceito ali muito menor, tipo 20%, foi uma surpresa para todo mundo. Quer dizer, para mim mais do que para todo mundo, mas para todo Aham. mundo no geral. Caramba, que legal, que legal. Então, de fato, você pôde escolher o que você queria, né? Mais ou menos, porque a minha família não queria que eu fosse estudar fora. Então, Ah, é mesmo com as verdade. bolsas, eles ainda assim não queriam. Eles achavam os Estados Unidos muito perigoso. E algumas faculdades, porque o que ninguém fala, né? Assim, tem gente que fala, mas pouca gente fala da aplicação americana, é que mesmo com as bolsas, é muito caro você estudar nos Estados Unidos, mas Sim, muito. Porque tem custo de campus, aí tem custo do dormitório. É tanta coisa que vai incluído. sim, E então, mesmo com bolsas altíssimas, altíssimas, não chegava a cobrir o que a minha família tinha colocado para mim de tipo limite de preço. sim. Então eu fiquei meio tipo, não tenho o que fazer, eu não me preparei. Eu pensei nessa época, não me preparei bem para aplicação, não olhei faculdades que me dariam ou uma bolsa completa ou sejam mais baratas. E aí foi quando surgiu a St. Louis aqui em Madrid, porque eles me mandaram um e-mail, na realidade eu já tinha aplicado para a St. Louis original, do campus de Missouri, e eles me mandaram um e-mail falando, a gente tem um campus em Madrid, e eu não sabia. E eu olhava algumas coisas de Madrid por conta de uma das séries que eu acompanhava, que era. Tinha alguns atores espanhóis na época, enfim. E aí eu gostava da cidade, assim, pelo que eu via, mas eu nunca tinha olhado muito a fundo. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. Só que a anuidade dela era, tipo, sei lá, 6 vezes mais barata do que É era absurdo. qualquer outra que eu faria nos Estados Unidos. E era o mesmo diploma. Aí eu falei, gente, não é possível. E eu tinha bolsa nela, né, na faculdade também. Então, quando eu apresentei para minha família, eles falaram: não, então você vai. E eu fiquei assim: como assim? Foi tão fácil? Porque todas as outras opções eles tinham. Tá vindo outra palavra. Eles tinham rejeitado. Então, Aham. para mim foi uma surpresa, mas Sim, sem querer a Europa abriu essa porta americana para sim, mim. caramba, interessantíssimo isso. Eu não sabia que você poderia fazer, digamos, uma universidade americana, que eles tinham campus fora dos Estados Unidos. Eu não sabia disso. Várias. Aqui em Madrid Né? mesmo tem dois. Tem algumas que eles têm campus só para fazer intercâmbio, não dá para você fazer a carreira É. inteira. A St. Louis não é o caso, você consegue fazer os 4 anos aqui. Mas tem universidades britânicas, suíças, todas em inglês, né? Britânicas, Aham. suíças, tem muitas americanas, tem uma outra americana que fica em Roma, a John Cabot também, ela é bem famosa, junto com a SLU. Elas são as que mais se fala, assim, do que eu vejo de Europa americano, campus americano. Caraca, muito legal mesmo, muito legal. E para preocupação, digamos, né, da sua família com segurança, poxa, a Espanha é muito mais tranquilo, né? É Muito, uma nossa, outra, é é outra uma outra realidade. realidade. É uma outra realidade, né? É uma outra velocidade de vida, né? Por mais que você esteja na capital, né, Madrid, no fim do ano agora, em dezembro de 24, né? Eu moro em Portugal, eu estive na Espanha, né? Então eu fui Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela e Corunha, né? Que foi a Galícia aqui em cima, né? Eu estou Uhum. em Braga, então fui aqui a 1 hora da minha casa quase, né? A Vigo é pertinho, né? Vale a pena viajar às vezes, tá mais É, perto. e é uma outra velocidade. E eu me lembro de ter ficado, né, eu passei uma noite
e eu me lembro do seguinte, até qual horário que ia o café da manhã, por exemplo. Tipo, ia até 11 da manhã. Eu falei, que é isso? Eles Porque, na almoçam verdade... até 4 da tarde, é uma coisa de louco. Porque, na verdade, o dia amanhece 9 e pouca, quase, né? Quase no inverno, né? Tudo escuro, 8 e pouca da manhã e tudo escuro, e você vai ver a vida tem uma outra velocidade. Nos Estados Unidos, o oposto disso, né? Meu pai sempre falava isso, que os americanos vivem para trabalhar e os europeus trabalham para viver. Uhum. É muito diferente, assim. E olha que os galegos ainda são acelerados. Eu sinto, pelo menos, que os galegos ainda são meio acelerados, assim, comparado com o resto do país. Quanto mais você desce, mais desacelerada a galera fica. Eu sinto. Andaluzia ali, a galera já é mais calma. Sim, sim. Eu sou descendente espanhol, né? E a minha família é da Andalucia, né? Então, assim, é interessante ver a mudança do comportamento, que a Espanha ela tem essas questões, né? Tem a galera Compartilho Basco, tem a galera lá da Catalunha, é bem dividida, são bem diferentes, vamos dizer assim, apesar de ser um único país, né? Mas são quase que nações diferentes dentro de uma mesma Espanha, né? Mentalidades diferentes. Eles querem ser, eles tentam ser. Na realidade, assim, eles querem essa discussão. Exatamente, exatamente. Mas então a sua opção, na verdade, aí pela Espanha, automaticamente por Madrid, foi um conjunto de fatos, né? Fator custo, fator segurança, tranquilidade para a família e, lógico, aquilo que você estava querendo, só que nos Estados Unidos você conseguiu na Espanha, então tudo se encaixou maravilhosamente bem. Eu falo mesmo Adaptação para você, como é que foi? eu falo Adaptação no país. mesmo a Slu, para mim, eles foram uma coincidência feliz, assim, de ter tudo que eu precisava junto. Mas Uhum. a adaptação, eu digo que eu não sou parâmetro, porque eu sempre fui muito desapegada, assim, de relações específicas, até familiar, assim, eu nunca fui muito agarrada. Então eu era aquela criança que chegou no primeiro dia e saiu correndo da mãe e nunca mais viu, sabe? Tipo, não precisava disso, eu não era a criança que voltava e ficava lá chorando. Uhum. Então isso é da minha personalidade. Mas a adaptação, claro, teve momentos, assim, chegar num país que eu nunca tinha estado na Europa. Então eu vim para um continente que eu nunca tinha pisado antes com uma mala, um apartamento que eu não sabia se era verdade ou não. Tipo, a gente meio que não sabe quando a gente faz a reserva. Tem muita gente que fala, tipo, Cai, golpe direto. cai um golpe direto. Eu, quando eu morava no meu apartamento antigo, direto a dona me mandava assim: oi, então, posso passar seu número para tal pessoa? É porque ela quer alugar, mas ela não sabe se é de verdade. Aí ela queria falar com alguém que mora aí. Caramba. Aí acontece muito isso. Então, a adaptação, assim, questão de língua. Por incrível que pareça, eu sempre me achei melhor no espanhol, mas eu tive mais dificuldade quando eu entrei no IEB, que é a faculdade que eu estou hoje em dia, do que na SLU, com inglês. Mas levou umas 2, 3 semanas ali para o cérebro desenganchar. Eu tava parecendo um disco arranhado, eu tentava e tal. Para falar era tranquilo, mas às vezes para entender parecia que tava, sei lá, num sotaque muito esquisito que eu não entendia. Os espanhóis têm um sotaque muito pesado quando eles falam inglês. Eu não entendia, e a SLU é muito internacional. Então tem sotaques, porque tem pessoas de todos os lugares que você imaginar. E aí tinham sotaques que eu ficava, meu Deus, o que essa pessoa tá falando? Eu não tô entendendo. Eu quero te responder, eu só não tô te entendendo. Sim. E a adaptação ao país foi mais tranquila, eu diria, do que ao estudo. Eu me adaptei muito fácil na Espanha, foi rápido, para mim não foi muito difícil. A faculdade propiciou, porque você cria grupo de amigos muito fácil. Todo mundo acabou de chegar num país que não conhece ninguém. Legal. E isso ajudou bastante, mas a adaptação no IEB já foi mais pesado para o cognitivo do que na SLU. Interessantíssimo, interessantíssimo. A universidade é um polo de multicultural, né? Então, né, boa parte das pessoas ali abertas ao novo, né? Então, digamos, né, o ser diferente é normal dentro desse contexto, né? Porque a gente do mundo inteiro. Eu acho que a SLU é um caso à parte, porque o IEB já é outra coisa. O IEB é muito espanhol, é um instituto muito espanhol. Eu sou a única internacional da minha sala. E Sério? realmente, assim, vim de outro país para fazer faculdade aqui. Eu sou a única. A pessoa que tem de internacional, os pais moravam aqui, ou então os pais vieram com eles como imigrantes mais cedo, estudaram na Espanha a vida toda, falaram espanhol a vida toda. Então, eu hoje em dia ainda me dou uma destacada nesse sentido, eu sou meio carta fora do baralho. Entendi. Então, depende muito do ambiente da faculdade. Tem faculdades que são muito mais nacionalistas e tem outras que já são bem mais internacionais. A SLU, acho que está nesse caso. Interessante, interessante. Então, mais uma observação legal aí, né? Para essa questão de adaptação, né?
É um ponto de interessante para a pessoa observar. Ó, você está indo. Porque tudo tem um contexto também de preparação psicológica, né? Você disse, poxa, eu já era uma criança, uma adolescente, uma jovem, que era desprendida. Então, eu já tinha essa capacidade de adaptação tranquila, né? Então, para mim, tanto faz. Digamos, apesar de você dominar o idioma e ter tido um tempinho ali para se ajustar, né? Só que existem o caso de pessoas que vão ter um pouquinho mais de dificuldade de adaptação. Então, essa pessoa vai meio que, logo quando chegar, vai tentar colar até com um brasileiro, talvez, com uma pessoa, né, mais próxima ali, digamos, com um choque cultural um pouco menor, vamos dizer. Só que há casos que você vai chegar num ambiente que vai ser você. Não vai ter outras pessoas para você se... Né? O brasileiro é meio... É como se fossem os planetas em torno do Sol, né? A gente orbita um em volta dos outros. Tipo assim, eu sinto que o brasileiro é que nem imã, porque eu lembro... Isso eu lembro nitidamente que eu ria muito, porque eu tenho um amigo brasileiro que morou aqui a vida inteira. E ele sempre me falou, eu nunca tinha conhecido nenhuma brasileira antes de conhecer você. E ele morou aqui, tipo, 10 anos. Eu, em um ano, conheci, tipo, 25 brasileiros aqui. E eu fiquei, como não? Tipo assim, anda na rua, você vai encontrar algum brasileiro. Tipo, eu tenho certeza. Então, às vezes, depende muito do você tá olhando ou não. Mas a gente se atrai que nem imã. O brasileiro com o outro. Eu me lembro, curiosamente, dessa vez eu estava na Espanha, né? E estava estacionando o carro e tal. Aí era um brasileiro que começou a falar comigo em espanhol. Aí eu respondi ele em espanhol também. Mas aí eu respondi, aí eu percebi que ele era brasileiro, aí falei em português, ele, tu é brasileiro? Aí já se resolveu. Também. Já se resolveu por ali, resolvemos lá o que ele estava precisando, mas foi interessante. É legal isso, né? E o brasileiro tem uma característica, você olha assim, tem hora que você está passando, você fala, é brasileiro. Você bate o olho e fala, você não é estrangeiro. Muito legal mesmo. E a partir desse momento, Júlia, você vivendo essa nova experiência na tua vida, você começou a entender que existia não só a tua necessidade, mas a necessidade de outras pessoas também, né? Outras pessoas também passavam por aquelas dificuldades que você acabou passando sozinha, né? Para destravar todas essas coisas. E a partir desse momento veio a ideia da mentoria, foi isso? Foi. Quando eu comecei a querer transferir para uma faculdade espanhola, eu não sabia o que fazer. E aí eu falei justo com esse amigo, porque ele estudava numa universidade espanhola daqui, pública. E eu falei, tipo, não sei onde é que que eu começo olhando e tal. Só que como ele estudou a vida inteira no sistema da Espanha, ele não sabia me dizer. Aí ele falou, vai no prédio da faculdade, presencialmente, no prédio de estudantes, que eles te dão informação. Uhum. Então eu, sem nunca ter entrado nessa faculdade na vida, eu falei, vou lá, não custa nada. E fui presencialmente perguntar. Falei com eles, falei com a UNED também, que é o órgão responsável pela PCE, que é a prova, e fui no Ministério da Educação presencialmente. Então, tudo eu pesquisava na internet, mas eu não conseguia entender direito. Então, eu ia pessoalmente perguntar para todo mundo. E eu não visitei eles só uma vez. Assim, a UNED e a faculdade, eu acho que eu devo ter ido os dois ali em torno de umas 10. Os dois juntos, assim, dei umas 10 visitas para eles para tirar dúvida. Porque cada vez surgia alguma coisa no processo. Mas eu estava fazendo sozinha, enquanto eu fazia a outra faculdade. E aí eu tava, tipo assim, não sei se vai dar certo, não sei o quê. Mas eu tenho uma amiga que já trabalhava com isso também. Ela foi minha mentora na época que eu fiz a Aura, que é a Gi. E aí a Gi me falou nessa época, ela falou, amiga, anota o que você tá fazendo, tudo, o passo a passo, que aí no final a gente gera um infoproduto, a gente faz um e-book, porque realmente não tem... tem coisa sobre a Espanha, mas não no tipo de produto que ela vende. E aí ela falou, vamos criar isso junto. Então, para mim, a questão das conexões também sempre foi muito importante, legal, tanto para pedir informação quanto para desenvolver projetos. Para mim, foi crucial assim, as amizades que eu fui fazendo enquanto eu vim morando fora. E a gente desenvolveu isso depois que eu já tinha passado na faculdade e começou a comercializar, e a mentoria veio como uma necessidade secundária, porque as pessoas queriam tirar dúvidas comigo diretamente, e eu ficava, não, pera, é uma dúvida tão específica que eu vou ter que ir lá no Ministério de novo. E aí eu comecei a falar, mas eu posso dar esse suporte, então? Tipo, tem gente que não entende, não quer um produto, infoproduto, quer uma pessoa explicando. Sim. E eu já conhecia a mentoria, porque era uma coisa que eu já tinha feito e eu já gostava, mas eu não me sentia tão expert assim. Só que bem nessa época, eu tinha um colega da faculdade antiga, que era namorado de uma amiga minha, e aí ele tinha falado que ele queria transferir, e ele falou, eu vou começar o processo em junho.
Só que ele não ia começar o processo em junho. Em junho, ele tinha que estar com tudo feito para submeter todos os documentos e receber o resultado. Só que ele leu lá, tipo, a deadline falando junho e entendeu que ele ia começar o processo em junho. E aí eu desesperei com esse menino. Eu anotei tudo numa folha A4, eu dei para um amigo dele e falei, fala para ele fazer isso. E aí ele me ligou e falou assim, a gente pode se encontrar, tipo assim, pra você me explicar e tal? E aí eu fiz o processo dele. Eu acabei fazendo o processo dele como um favor, assim, para amigos mesmo. E deu certo, ele foi aprovado na UCM, que é a Complutense aqui de Madrid, que é uma das mais concorridas do país. E assim, eu consegui fazer o processo dele e o meu enquanto fazia outra faculdade. Aí foi quando eu peguei um pouco mais de confiança na coisa e falei, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu realmente sei o que eu tô fazendo. Sim, interessantíssimo. Porque tem um ponto também, o pessoal que nos acompanha aqui sabe bem disso, que todos esses processos, eles mudam constantemente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então você tem uma coisa que vale hoje, e aí é o ponto, né? Por que é importante uma mentoria, uma assessoria? Porque às vezes você vai pegar uma informação que está na internet, só que uma informação que já está desatualizada, já não funciona mais. E aí você está perdendo tempo, você está gastando mais dinheiro, você está se frustrando. E existem casos, eu bato muito nessa tecla, para algumas pessoas, assim, que às vezes ela vai ter, às vezes, uma oportunidade só. Porque é uma reserva financeira que a pessoa fez, é um planejamento que a pessoa tem, e ela tem, às vezes, um tiro só para dar. E ela vai tentar esse tiro sozinha? Poxa. Não é mais complexo. Não é? Você, por exemplo, teve essa ousadia de fazer sozinha, mas você já estava na Espanha. Tava, não. Eu já estava numa faculdade estudando. Pô, tava assim, é um risco sempre, mas é muito mais protegido do que uma pessoa, não, eu tô no Brasil, tô em outro lugar e vou fazer e vou. Tem quem consiga? Tem quem possa, de repente, fazer uma cirurgia em si mesmo. Mas é melhor que um médico faça, né? Interessante isso, interessante. E esse caminho, né, conforme você vai convivendo com os próprios órgãos também, né, com os responsáveis, você vai tendo informação na origem. Não é verdade? E aí você tem informação muito mais clara para as pessoas. Eu fui ficando bem amiga deles, então assim, hoje em dia eu já sei onde eu tenho que ir para resolver as coisas, onde eu tenho que checar a informação dos alunos. Eu começo a entender alguns processos internos que não mudam, claro, e aí eu já não preciso mais ficar checando todas as vezes, mas no início eu ia lá e perguntava, tipo, qualquer coisa que o aluno me perguntava que eu não sabia, eu ia lá presencialmente e falava, então, isso. E chegou num ponto que as pessoas dos órgãos já me conhecem. Então, geralmente, é sempre a mesma pessoa que me atende para informação no Ministério da Educação. É um senhorzinho, ele é muito simpático comigo, porque eu vou lá uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas, e aí ele me explica tudo, ele já sabe que eu sou brasileira, ele já sabe que ele tem que me passar a informação como brasileira. E com a faculdade, quando eu estava fazendo, foi meio assim também, porque eu sempre ia na Complutense, né, pegar informação, e era a mesma secretária. Então, ela começou a já, tipo assim, entender qual era o contexto que eu estava indo fazer aquela pergunta. E esse tipo de vínculo que ajuda você a entender as coisas não consegue ser construído online. Tipo assim, se eu tivesse tirando todas as minhas dúvidas por e-mail, primeiro que ia levar o triplo do tempo. Sim. E segundo que às vezes eu não ia entender com claridade, porque não é a mesma coisa ela me mandar um documento e ela abrir a ponderação numa tela e falar, tá vendo isso daqui? É assim que funciona. Zero, não é a mesma coisa. Então, com os órgãos e as pessoas, os funcionários, fez eu entender um pouco do processo, mas também me deu essa vantagem hoje em dia de presencialmente a gente entender muito mais do que se entende na internet, até por escrito. Sim, não, total. Com certeza. E fora o seguinte, ali você convivendo com a pessoa, você cria vínculo, cria laço, a pessoa vê a tua boa vontade. Um e-mail, você vira um peso. Já tem essa pessoa de novo me cobrando, não sei. Essa pessoa de novo me perguntando, não sei o que. Pessoa chata, tem que não sei responder, tem que anexar. Você acaba gerando trabalho para a pessoa, vamos dizer assim. E quando você chega ali pessoalmente, você está falando assim, eu quero entender para não te dar trabalho. É o inverso, você vira uma aliada da pessoa, de certa forma, né? Porque as pessoas que vierem e já vierem com a assessoria, com a explicação, diminui o trabalho de quem está lá dentro, porque já vem pronto. Pior que é. Não é? No final, você vira um ponto positivo, né, para a pessoa. Você acaba ajudando, sendo um canal para levar informação de uma maneira mais clara, né? E me conta aqui, né? Eu já até
falei um pouquinho disso na sua apresentação aqui, você está fazendo a administração de empresas e o mestrado também em mercado financeiro ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu acho fantástica, que tem nas universidades da Europa, né? Conta para o pessoal como que é esse ganhar de tempo que tem na Europa de você conseguir fazer a graduação e o mestrado ao mesmo tempo. Não são todas que tem, assim, tem algumas. Privada é mais normal você achar isso do que nas públicas. Nas públicas, o que a gente vê muito, principalmente na Espanha, é o doble grado, que é quando a pessoa faz 2 graduações ao mesmo tempo. Geralmente leva 5 anos. Mas no meu caso, é um diferencial da minha faculdade especificamente, que é muito bom, que a gente tem... Eles só têm 2 graduações, administração e direito. Só que você pode escolher entre 4 mestrados que eles têm, e você faz eles ao mesmo tempo. E aí, como a faculdade toda é no mesmo calendário, a gente pode escolher o que for e não altera nada. Então, eu tenho segunda, quarta, quinta e sexta, eu tenho aula da graduação, e na terça eu tenho o dia inteiro de mestrado. E isso, para mim, foi um ganho de tempo, também uma compensação, porque eu já tinha perdido um ano. Quando eu transferi do Brasil, transferi assim, né, do meu ensino médio brasileiro para cá, eu tive que esperar até setembro, sendo que eu tinha terminado meu ensino médio em dezembro. Já tinha sido 6 meses que se perde, então eu já era mais velha um pouco do que algumas pessoas da minha turma. 6 meses, mas ainda assim. E aí, quando eu resolvi trocar da americana para mim, eu não aproveitei nenhum crédito, porque assim, os cursos que eles dispõem são muito diferentes. Então, na americana, eu fiz cursos tipo História da Arte no primeiro semestre, por mais que eu estivesse fazendo marketing, né? É uma coisa de business, mas eu não conseguia aproveitar nenhum dos cursos que eu tinha feito para minha faculdade hoje em dia. Então, ao mesmo tempo que é um ganho de tempo para muita gente, para mim foi um pouco tipo restituir. Eu vou formar com 22 para 23 anos com o mestrado e a graduação. Nesse tempo, uma pessoa geralmente faz só a graduação, porque ela saiu com 18 anos e formou ali com 22. Para fazer o mestrado é 1 ano ou 2. Sim. Então, isso para mim facilita. E uma dúvida, a outra universidade que você estava fazendo, ela era naturalmente na Espanha, isso com certeza, mas as aulas elas eram ministradas em inglês, e essa que você está agora são ministradas em espanhol ou em inglês também? Não, a que eu estava é ministrada totalmente em inglês, não tem nenhuma aula, a não ser que seja aula de espanhol, de língua, ministrada em espanhol. Mas a que eu tô agora, eu tinha a opção, assim, aula da graduação, sim, todas em espanhol, eles não dão a opção de fazer em inglês. Aí, o mestrado você pode escolher em fazer em inglês ou em espanhol, mas o meu inglês já tem uma qualidade que eu acho que dava para passar e eu não precisava esforçar tanto o cognitivo em estar estudando em 2 línguas ao mesmo tempo. Com a quantidade de coisa que eu faço, estamos em consenso, eu e a minha terapeuta, que era muito para o cérebro. E aí a gente falou, se a gente alinhar tudo na mesma língua, é melhor, vai ser mais rápido. Então, eu podia escolher fazer em inglês, mas eu preferi fazer tudo em espanhol. Perfeito, perfeito. Não, maravilha, porque aí você já está se concentrando num idioma, já é o idioma que você está ali no local e naturalmente vai te fazer evoluir ainda mais no conhecimento da língua e assim sucessivamente. E, cara, muito interessante, porque essas questões, essas oportunidades que surgem, elas abrem, assim, um leque que é aquilo, você saiu de uma ensino médio no Brasil, uma turma, digamos, 30 alunos, 28 foram para uma universidade brasileira. Você e mais um, ou só você, ou 5, abrem um universo completamente diferente, né? Aqueles estão concorrendo com todas as universidades brasileiras e você vai e abre um mercado para você que é incrível, né? Qual é a tua ideia, Júlia, após a conclusão aí da faculdade? É permanecer na Europa, permanecer na Espanha e entrar no mercado de trabalho europeu? O que você pensa? Não sei, ainda tem um tempinho, né, para você se formar, mas o que passa assim? Já tem algum desejo a respeito disso? Assim, né? Eu não tenho passaporte europeu, então, claro, eu sempre estou dentro do visto. Eu dependo muito do visto. Mas eu não tenho atualmente vontade de voltar para o Brasil, porque, como eu disse, eu sempre fui muito peixe fora d'água no Brasil. E aí eu sinto que, às vezes, até questão de valores pessoais, assim, e estilo de vida, eu alinho mais com a Europa do que com o Brasil.
E hoje em dia, que eu acostumei, assim, com esse ambiente internacional, com amigos de várias nacionalidades, eu acho que morar no Brasil, principalmente em Brasília, que Brasília é a capital, mas é uma cidade super pequena, eu não voltaria para Brasília. Mesmo que eu tivesse que voltar para o Brasil, eu não conseguiria morar em Brasília, porque eu ia ficar agoniada de tão pequena que a cidade é. Eu ia ficar sufocada. Então, atualmente, a minha faculdade, elas têm uma empregabilidade muito boa. E isso é um fator também, né? Tem faculdades que têm sistemas de colocar você no mercado de trabalho que te facilitam. E a minha é uma delas. Então, eles empregam todo mundo antes do terceiro ano de faculdade. É 100%. Todos estão empregados até o terceiro ano, todo mundo tem que estar trabalhando. E a gente faz o quarto ano fazendo estágio e estudando. Eles até mudam o horário das aulas no quarto ano para isso, porque aqui os estágios geralmente são de manhã, só que a gente estuda de manhã. Então, eles mudam os horários da nossa aula para de tarde, para a gente conseguir fazer os dois. Que é uma coisa que a faculdade não vai fazer por você, a não ser que ela seja modulada dessa maneira. Então, atualmente, eu penso muito que, por exemplo, se eu formar e eu estiver empregada, eu provavelmente vou ficar e vou terminar esse estágio que eu estiver fazendo no quarto ano. E se não, assim, que eu não acho que seja o plano não estar empregada quando eu terminar. Mas se acontecer, eu sou uma pessoa muito acadêmica, sempre fui. Então, se eu precisasse estudar mais um ano enquanto aplico para trabalhos, teria uma opção também e eu não sofreria por isso. Tem gente que quer formar na faculdade e não quer ver mais um livro na vida. Tipo assim, não consigo ficar nesse sistema educativo e eu sei que custa. Mas eu sempre gostei. Então, atualmente, eu gosto da Europa, tanto que eu saí da americana até por pensar, tipo, os Estados Unidos não alinha comigo, realmente foi a melhor escolha que eu fiz foi vir para a Europa, pessoalmente. E eu não penso em outros lugares, porque eu acho que a Europa, para o brasileiro, é um pouco mais perto da nossa cultura, assim, do que outros continentes. A Ásia já é muito extremo para mim, já acho que já é uma mudança que eu não me adaptaria tão bem. Sim, interessantíssimo, interessantíssimo. Assim, eu até estava conversando esses dias com uma pessoa, né, que falava muito sobre universidades americanas, né? E a gente estava conversando sobre essa mentalidade das universidades americanas e dessa cultura mesmo, né, estudantil, que muitas vezes está ligada ao esporte, né? Então, você vê, eu até estava citando, quando a gente conversou, estava perto da final do Super Bowl lá do futebol americano, né? E cada jogador ali, ele se formou em uma universidade. Então, muitas das vezes ele fala o nome dele e fala o nome da universidade que ele estudou. Ou seja, todos os jogadores têm uma profissão, uma formação. Né? E a gente estava fazendo uma comparação em relação às universidades brasileiras, que, poxa, no caso do Brasil, até os atletas muitas vezes nem conseguem terminar de estudar o ensino médio, né? Porque o problema é dele. Ou ele estuda ou ele joga, né? Mais ou menos isso, né? Ou pratica um esporte. Não tem essa integração. E é interessante ouvir isso de você em relação às universidades espanholas, em relação ao trabalho. Eu não sei se elas têm essa cultura também com o esporte, mas em relação ao trabalho, essa adaptação para, olha, eu vou ajustar a minha grade aqui porque eu quero que você trabalhe e eu quero que você estude. Eu não quero que você troque um pelo outro. Né? No Brasil, a gente tem que trocar por necessidade. Ou a gente estuda ou a gente trabalha, ou a gente se dedica a um esporte, ou estuda, ou trabalha. E no final, muitas das vezes, a pessoa, né, não estou falando que é o caso sempre, mas a pessoa tem que se sacrificar muito ou abrir mão de boa parte da vida dela porque ela não consegue acumular essas coisas, né? Mas é verdade, as faculdades da Europa, da Espanha especificamente, eu vejo que eles têm muito isso porque o horário muda e não são só nas privadas que o horário muda. Eu já ouvi falar assim nas públicas no quarto ano que todo mundo tem que fazer as práticas, né, que são os estágios obrigatórios, o horário muda para todo mundo. Então é uma coisa que eu vejo, por exemplo, no Brasil a gente já tem outra cultura, já é a pessoa que trabalha faz faculdade à noite, mas, poxa, dá para você terminar o seu dia. Tipo, quando eu estiver fazendo prática, eu vou conseguir terminar o meu dia no final da tarde. E aí eu já fiz tudo. Eu trabalhei, eu estudei, eu fiz tudo. Não precisa ficar naquele desgaste de eu trabalho de manhã, aí eu tenho um buraco de tarde, aí eu estudo de noite. Ou então eu trabalho de manhã, de tarde e estudo de noite. É uma coisa difícil de conciliar, assim. Hoje em dia, por exemplo, às vezes tem dia que meu dia tá cheio de manhã até de noite. Mas se fosse todo dia assim, até eu formar, é um desgaste mental que essa mínima acomodação da faculdade, que não é mínima, né? Eles mudaram o calendário inteiro. Ajuda demais, favorece, o ambiente favorece o que a gente acaba fazendo. E nesse sentido, a Europa favorece o aluno a começar a trabalhar antes de formar na área dele, né? Especificamente. Sim, muito bom, muito bom. E não mata a pessoa, né? Não. Porque traz esse equilíbrio da vida, que é aquela pessoa, porque, vamos ser sinceros, cara, até a capacidade
de se desenvolver no aprendizado, cara, você precisa estar em condições. Então, se você está morto, porque você tem que estar trabalhando, tem que bater uma meta, tem que não sei o quê, tem tua cabeça para poder estudar, daqui a pouco tu vai levando, e só é aprovado, né? Muitas vezes, né? Só recebe o diploma e o conhecimento em si, Às vezes você nem muitas isso. vezes ou nem isso, né? Ou para pelo caminho, ou, né? É complicado, É reprovado realmente. em alguma matéria, acontece demais. Isso. E faz com que esse período fique mais longo ainda de formação, né? E assim, vamos ser sinceros, cara, é uma coisa tão simples de pensar, né? E por Era que para não ser um fazem, raciocínio né? lógico. Não Cara. sei. É que o sistema educativo brasileiro, assim, né? Minha opinião, às vezes olhando de fora, é que ele não joga em favor do aluno. Uhum. Para em nenhum sentido, sabe? Parece que realmente não foi desenhado para colaborar. Sim. Uma coisa até que eu quero fazer essa comparação, aproveitando aqui, fazendo esse gancho com o outro podcast até que eu fiz, algumas universidades americanas, elas fazem uma análise mais ampla de competências, além da nota. Né? A Sim. nota é um dos requisitos. E Sim. existem outros. Nas espanholas acontece a mesma coisa? Não. Ou A não não? ser que seja numa privada, não. Porque o sistema espanhol ele é muito parecido, na realidade, com o sistema de avaliação do aluno brasileiro, assim, parece muito, eu uso muitos parâmetros brasileiros na hora de explicar também, eu falo, isso aqui é o SISU espanhol, isso aqui, tá vendo nota de corte? É a mesma coisa que a nota de corte brasileira. Então, ele não faz essa avaliação completa do aluno. Nas privadas, o que acontece é, às vezes, você, com a sua experiência de vida, consegue bolsa por alguma coisa que você fez que você consegue argumentar numa carta de motivação de bolsa de maneira Uhum. boa, de maneira que você esteja se vendendo bem, que foi o meu caso. A minha bolsa, eu tenho bolsa na minha faculdade hoje em dia de 25%, bolsa de excelência acadêmica, e eles pediram uma carta de motivação e uma carta de. Primeiro você faz uma carta para entrar na faculdade, aí depois para a bolsa tem outra. E na carta da bolsa eu tive que argumentar coisas que eu já tinha feito. Então eu falei dos meus estágios, eu falei da questão da mentoria que eu já tinha feito, da questão do ensino das minhas primas. E aí, assim, você ouve isso e são como coisas muito desconexas. Mas quando você sabe colocar isso na carta de uma maneira que faça sentido e que você esteja vendendo uma história de, olha, eu fiz o trabalho para conseguir isso, tipo assim, eu sei trabalhar, e trabalhar no sentido não de trabalho oficina, mas trabalhar no sentido de eu sei me esforçar. Você tem muitas cartas assim que eu leio que eu sinto que falta essa questão do mostra como você é competente. Tipo assim, as pessoas são competentes, mas elas às vezes não sabem demonstrar isso. Sim. Mostra que você é importante para essa universidade, que você vai deixar um impacto positivo ali, né? Você não vai só passar por ali, né? Você tem valor para estar ali, né? É mais ou menos isso, né? Eu sou muito bola fora da curva na minha faculdade, porque eles não têm uma cultura de ter internacionais muito forte. Mas a minha aplicação mostrava por que eu tanto conseguiria me adaptar aos espanhóis, quanto conseguiria acrescentar algum valor no Boa. ambiente. E isso é muito importante, assim, você conseguir colocar isso de uma maneira boa. Eles não avaliam o aluno como um todo, os Estados Unidos já sim, que aí é mais necessário ainda você se apresentar como um todo, porque para os Estados Unidos você não é só as suas notas, você é um todo. Sim, sim. Nossa, maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. E aproveitando esse gancho que você falou assim, conta essa história aí das suas primas, né? Que você ensinava quando era pequena. Como é que é? Conta essa história pra gente aí. Quando eu era pequena, eu fui criada junto com as minhas primas. E são duas priminhas, e uma delas tinha uma diferença de uns 3, 4 anos para mim, e a outra já era bem maior a diferença. Ela tinha 6 anos de diferença. Eu sempre me dei muito bem na escola, mas a minha prima tinha TDAH. Então, às vezes, tinha algumas matérias, alguns períodos ali da vida, que ela se frustrava muito com as notas, com a escola, enfim. E aí, geralmente, eu só assistia, né? Quando eu era criança, eu ficava, meu Deus, você não sabe o que você faz para resolver. Mas, eventualmente, eu falei, não, peraí, essa matéria aqui eu vi tem 2 anos, eu lembro ainda, deixa eu pegar isso aqui e eu ensino ela. E aí eu comecei a querer explicar para ela. Só que eu precisava trazer ela de volta o tempo inteiro. Só que o interessante do TDAH é que ele tem gatilhos diferentes por pessoa. Então, ela não foi a única pessoa neurodivergente que eu já ensinei. Eu já ensinei amiga com disparaxia, eu já ensinei amiga com dislexia, descalculia, eu já mexi com tanta gente neurodivergente que é brincadeira. Só que você precisa encontrar a língua daquela pessoa. Então, a minha prima, eu estalava o dedo e ela voltava, porque para ela era o auditivo.
Então, quando eu Uau. via que ela estava viajando, eu fazia alguma coisa e ela voltava, e eu puxava de um pouquinho antes e continuava o raciocínio. Eu fazia paralelos com coisas que ela gostava, com algum esporte. Ela sempre foi muito do esporte. Então, com esportes que ela gostava, é você encontrar o código da pessoa. Já teve um amigo meu que o auditivo para ele não fazia nada, eu precisava ficar encostando nele, eu precisava fazer assim, eu precisava falar com ele tocando nele. Então, eu dava aula para ele quase que de mão dada. Eu dava aula para ele assim, tipo, tá me ouvindo? Porque a pessoa, a mente do TDAH, ela viaja e você precisa puxar ela Caramba. de volta. E hoje em dia, isso me possibilitou, hoje em dia eu sempre adapto o meu material para os alunos que têm essas necessidades, porque eu já sei como trabalhar com elas. E eu aprendi a, tipo, fazer ganchos durante as aulas que puxa a atenção da pessoa de volta. Porque, na realidade, assim, tá todo mundo com a atenção um pouco ruim hoje em dia por conta das redes sociais. Que Sim, isso acabou com a cabeça de todo mundo. sim. Então, tá todo mundo precisando desse gancho do me puxa de volta para o raciocínio e volta um pouquinho e emenda. Porque se o Aham. raciocínio fica muito longo, você não consegue fazer esse gancho. Não cria conexão. Não. Cara, fantástico. E fora o sistema educacional tradicional, que coloca todos os diferentes, todas as pessoas diferentes, né? Porque todos são em um mesmo ambiente, falando da mesma forma, dentro, sentado numa mesma maneira, né? O ensino tradicional não olha a necessidade individual de cada pessoa, né? Então você vai ver um desequilíbrio, os professores ali também, naturalmente, muitas das vezes sequer tiveram uma formação para poder ensinar dessa forma, e nossa, é difícil, é uma coisa que é difícil realmente. Nossa, muito interessante. Nunca tinha ouvido falar a respeito dessa questão de, olha, tem pessoas que são mais que você chama num toque, num barulho, ou num toque físico. Nossa, bem interessante isso. É porque são os estímulos, né? Eu gosto muito de Uhum. psicologia também. Eu acho que se eu fosse estudar alguma outra coisa além de administração, seria psicologia. E eu leio muito sobre isso, enfim, até por conta desses interesses pessoais de interrelações, né? Mas os estímulos, cada um reage a estímulos de maneiras diferentes. Tem uns que são. Tem estímulos que afetam menos a gente do que outros. Então tem gente que está meio anestesiada para o auditivo, mas o físico ela sente. E aí acende essa área do cérebro para. Ai, atenção. Cria uma buzina para a pessoa de falar, eu Uhum. tenho que prestar atenção nisso. Interessantíssimo. Muito, muito bom. Caramba, que legal. Que legal mesmo. E a gente já está caminhando aqui para a fase final do nosso podcast, mas você também, além de tudo que você faz, você é uma das influenciadoras da Brasa, não é isso? Isso. Conta aí para a gente um É, a pouquinho sobre essa história. A Brasa é uma associação, é a maior associação de estudantes brasileiros que estudam fora do país. Eles também atuam nessa área de mentorias para os Estados Unidos. Eles dão, assim, tem muitos workshops que você se inscreve, faz a inscrição e não tem um custo. Se você passar no processo seletivo, não tem um custo. Na época que eu estava aplicando para a faculdade, eu não sabia deles, então eu nem cheguei a aplicar para nada de bolsa. Eu fui ter contato com eles no pós, porque é muito comum quando você vai estudar fora você escutar alguma coisa da Brasa. Eles têm as brasas locais, que são as comunidades, né, de brasileiros naquele local, que é muito legal, porque a iniciativa da Brasa é que o brasileiro encontre outros brasileiros para darem suporte e para socializar com ele naquele lugar. E tem as brasas em faculdades específicas. A minha faculdade, por exemplo, não alcança o número de brasileiros suficiente, com dois, né? Mas para não dizer um, mas dois, não alcança o número de brasileiros para abrir uma brasa. Mas tem outras que alcançam, porque tem muito brasileiro. Em Portugal, por exemplo, tem faculdades que tem turmas com, cara, muito brasileiro. Então a Brasa faz várias coisas e eles têm o setor de influencer. Então a gente cria conteúdo para eles. Ano passado, eles têm 3 conferências, né? Uma nos Estados Unidos, uma na Europa e uma no Brasil. Ano passado eu fui na do Brasil quando eu estava de férias no Brasil, foi em São Paulo, dentro do Intel. E aqui na Europa foi em Paris. E eu tinha sido adicionada na rede de influencers deles, tipo, um mês antes da conferência, e eu não estava planejando ir. Só que, como a gente é da rede de influencers, eu falei, eu vou ter que ir, não tem essa opção. Que foi uma coisa boa. Então, a gente foi para Paris e teve brasileiros vindo de todos os lugares. Então, teve brasileiros vindo dos Estados Unidos para participar da conferência. E é uma experiência muito legal participar como participante, porque eu fiz os dois. Participar Uhum. como participante, mas também é muito legal você estar dentro do board ou do grupo de influencers, assim, e dá uma sensação de comunidade muito boa. Eu lembro que eu voltei da viagem muito refrescada, muito, ai, a vida é linda e tá tudo bem, entendeu? Porque eu passei o final de semana inteiro comendo comida brasileira, falando com brasileiro, viajando. Então, eles criam essas experiências que são muito boas, além de ser um projeto excepcional, assim, eles dão bolsas de estudo integrais de cobrir 4 anos da faculdade da pessoa com custo alto.
Eles também têm uma questão de networking de trabalho. A Brasa é uma iniciativa, assim, que é super complexa, e a minha questão de redes sociais com eles fez muito sentido, encaixou muito bem ali a equipe e comigo. Muito bom. Poxa, legal, muito legal a iniciativa. Show de bola. Júlia, já estamos aqui na fase final aqui do nosso podcast, passou rapidíssimo. Muito obrigado mesmo, tá? Já está mais do que convidada para um próximo episódio, tá? Foi muito legal, prazer conhecer tua história é fantástica e tem muita coisa pela frente, né? E ainda você é super jovem ainda, tem várias experiências para viver, então com certeza teremos outros episódios aí contando as próximas etapas, as próximas fases da sua vida. E, claro, as pessoas que você vai, ao longo desse tempo, ajudar a realizar o sonho delas também. Então, quero deixar esse espaço aqui, você dar um recado aqui para a nossa audiência e falar suas redes sociais, como que o pessoal pode encontrar você, adquirir a sua mentoria. Fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada pelo convite. Foi a primeira vez, eu nunca tinha participado de podcast, isso aqui para mim é novo. Mas eu tô tanto no Instagram quanto no TikTok com Júlia em Madrid, com 2 M's, né? Em e depois outra M Madrid. Uhum. Lá eu falo muito assim, eu tô o tempo inteiro nos stories, eu mostro a rotina da faculdade, aí eu corro para casa dos meninos, que eu sou babá, e aí eu mostro tudo, o dia a dia, aquela correria. E a mentoria, eu abro vagas de tempos em tempos, então geralmente vai ter alguma coisa na minha bio falando, tipo, vagas abertas, mas sempre tem o meu WhatsApp Business lá, às vezes é só falar comigo, a gente consegue encaixar. A mentoria ela é adquirida dessa maneira mesmo, em contato direto comigo pelo WhatsApp, para ver qual a minha disponibilidade, porque eu tenho vagas por horários. Então, às vezes, acabei o processo de um aluno, abriu uma vaga, mas abriu solta. E a gente faz todo o acompanhamento, do início ao fim do seu processo. Eu já peguei gente que veio completamente crua, de não saber nada do processo de estudar fora, de estudar na Espanha. Pessoas que querem fazer faculdades em inglês na Espanha, já me aconteceu também, e justamente por essa questão de já ter feito essa fase, eu fiz universidade em inglês na Espanha também. E a gente faz a questão burocrática, porque, claro, a pessoa não tem, às vezes, essa ponte com a Espanha. E eu tenho, eu estou aqui. Então, é muito mais fácil para mim dar esse suporte para eles. Tem também, claro, o e-book, né? Que a gente tá na bio também, que é para quem prefere ler sobre o processo de uma maneira... Custa menos também, assim, para quem prefere ler o processo todo, lá explica todo o passo a passo que você tem que fazer, tanto na questão das provas, quanto como eu envio isso, que site que eu abro, como que eu preencho esse documento. A mentoria já é para quem quer um acompanhamento mais individual. E a gente está desenvolvendo, eu junto com a Aura, que é a mentoria que eu fiz na época que eu estava aplicando, um produto para PCE especificamente. Então, hoje em dia não existe no mercado brasileiro um produto de cursinho, basicamente, para PCE, que seja resolução de provas, resolução de questões, te ensinando a entender a prova. E é justamente o que está em desenvolvimento, que lança mês que vem, em março. E eu acredito muito que vai ser bem útil para muita gente, porque vai ter as principais matérias que todo mundo tem que prestar ali na PCE. Fantástico. Poxa, excelente. Muito bom. Muito boa iniciativa. Com certeza, uma demanda gigantesca, né, de pessoas que precisam desse suporte, desse apoio. Então, poxa, parabéns mesmo. Foi um prazer gigante aqui conhecer a tua história. Eu tô para ir em Madrid aí em breve. Qualquer coisa a gente se fala aí para tomar um café, mas olha, parabéns, de verdade. Parabéns, sucesso em tudo aí. E claro, a gente mantém o contato aqui. Vai ser sempre um prazer estar falando com você. Bom, para você que assistiu esse episódio até o final, não se esquece de seguir a Júlia lá, acompanhar, fazer a mentoria com ela para realizar esse teu sonho. Não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa o teu comentário que a gente vai ter o maior prazer em te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, Júlia. Obrigada pelo convite.